Convidamos agora o senhor Jefferson de Oliveira Gomes para apresentar a palestra A Era da Manufatura Avançada no Brasil, a Indústria 4.0 Verde e Amarela. Jefferson de Oliveira Gomes é diretor regional do Senai de Santa Catarina, professor da Divisão de Engenharia Mecânica Aeronáutica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica UITA, engenheiro mecânico, mestre e doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, sendo doutorado em cooperação com a RWTH Aachen, na Alemanha. Possui experiência industrial e acadêmica em manufatura avançada, processos de fabricação, metodologias ativas de ensino e gestão de inovação. Tudo bom, pessoal? Rapaz, Fernando, que apresentação foi essa, rapaz? Eu não tenho Facebook, Fernando, como é que eu faço? Estou ferrado, né, Fernando? Aliás, tem 3 pares de sapato. Fantástico, fantástico a tua apresentação, adorei demais. Só que eu vou falar um assunto quadrado agora. Você joga redondo, eu rebato quadrado. Aí é complicado. Eu vou falar sobre manufatura avançada. E, na verdade, pessoal, o que eu vou falar é sobre como é que está o andamento desse tipo de indústria. Não é sobre uma quarta revolução, não é sobre uma primeira, uma segunda, 2.3 ou 2.4, que o pessoal tem falado, mas é um processo evolutivo normal que a gente tem na nossa sociedade, que é uma indústria cada vez mais moderna. A diferença dessa apresentação, não para ti, que assistiu ontem essa apresentação, mas a diferença dessa apresentação é que ela está contextualizada dentro de um projeto da Unesco, junto com o governo federal, e junto com a CNI. Na verdade, na CNI, junto com o Conselho de Política Industrial, que é coordenado e comandado e presidido pelo nosso presidente aqui da Federação, presidente Glauco. Então, o que eu vou fazer com vocês hoje é mais ou menos mostrar como é que uma proposta de trabalho para a gente tem sido desenvolvida. Eu vou consumir de vocês 35 minutos falando sobre isso. A minha apresentação, particularmente, ela está dividida em... Não passa. Passou demais. Isso acontece, isso aí é tecnologia, né? 4.0. 4.0, mas eu sou 4.6, na verdade. A tecnologia falhou. Deixa eu ficar aqui, enquanto eu vou passando. Ela está dividida em 2 partes, basicamente. Uma parte, especificamente, falando sobre o que é esse conceito de indústria avançada. Como é que a gente está localizado nesse mundo? Como é que o pessoal lá fora tem pensado? Como é que a gente tem pensado? Só que perceba que, se ficar falando para vocês de tecnologia, a coisa fica muito chata. Porque tecnologia nada mais é do que consequência do nosso dia a dia. Como você falou, o colega falou, o Fernando colocou, tecnologia é uma coisa... ferramenta, e não uma coisa fim. A gente tem mania de chamar tecnologia como fim, mas tecnologia é ferramenta. Então, em termos práticos, ela é dividida depois em 2 partes. Uma parte que a gente fala sobre recursos humanos, passou? Vou pegar. Viu? Em recursos humanos, e uma outra parte falando sobre desenvolvimento de cadeia de suprimentos, uma outra parte que eu falo sobre desenvolvimento de infraestrutura básica para esse mundo. Da parte de regulação e legislação, vocês percebam que essa indústria nova que foi colocada, que está sendo mostrada, muda completamente a relação de trabalho empregado e empregador. Então, sobre várias temáticas eu apresento para vocês quando eu conseguir mudar a tela. Mas, basicamente, eu vou colocar para vocês o que eu já tenho na minha cabeça sobre aquela apresentação. Sabe o que eu mostro? Eu mostro para vocês um gráfico que mostra desde quando nós viemos. Nosso ser humano tem aproximadamente 60 mil anos de história. 60 mil anos de história. Eu acho que essa próxima aqui. 60 mil anos de história. Eu começo aqui para 8 mil anos. Mas sabia que há 25 mil anos a gente tirou o Neandertal da face da Terra? 25 mil anos a gente também domesticou o cachorro. De 8 mil anos para trás, aproximadamente, a gente conseguiu domesticar o boi e o cavalo. 7 mil anos, aproximadamente, a gente conseguiu inventar uma coisa que não estava na nossa cabeça, que era a escrita. Somente há 6, 7 mil anos a gente conseguiu desenvolver uma coisa que a gente não está no nosso habitué, que é escrever. Por isso que a gente escreve mal. Uma outra lógica ainda, passando mais um pouquinho na vida, a gente chega a mais ou menos 2.600 anos, e esses 2.600 anos,
mais ou menos foi o tempo que começou a aparecer gente interessante na face da Terra que mudou o nosso modelo da sociedade. Apareceram 3 caras, da religião, Buda e Confúcio, e junto um cara que mudou completamente a forma ocidental de pensar, chamado Sócrates. Dele veio Platão. O que eu quero dizer com isso? Que passados 2000 anos, vocês começam a perceber nesse gráfico que, apesar de todas as evoluções, aquela da carroça que o colega colocou, apesar de todas as evoluções relacionadas à construção das cidades, aquedutos, tudo que a gente imaginou até hoje, o que a gente percebe é que somente há 200 anos a nossa população pulou de 700 milhões de habitantes para aproximadamente 8 bilhões. Esse evento se chama Evento Jornada, Inovação e Competitividade da Indústria. Há 200 anos a Revolução Industrial chegou e a gente está observando uma coisa fantástica. Todos nós aqui fazemos parte de uma geração que, em algum momento, vai entrar para uma outra curva e, basicamente, nós fazemos parte de uma mudança imensa em 200 anos de história, que é o surgimento da indústria. A indústria deu qualidade de vida para o ser humano. E ponto. Acabou. É esse o ponto nevrálgico da história toda. Numa primeira etapa, a gente substituiu uma força motriz. A gente pegava um cavalo, pegava uma pessoa, e essa pessoa carregava algo. Transformamos em máquinas. Essas máquinas trouxeram movimentos. Numa segunda etapa, a gente conseguiu trazer isso aqui, elétrica. Consequentemente, as cidades ficaram mais limpas, as fábricas ficaram mais limpas, não tinha fumaça. Vocês sabiam que em 1955, ainda em Londres, 4.000 pessoas morreram numa semana somente por causa da fumaça, junto com o fog, que era o smog. Morreram por causa da poluição da cidade. A elétrica mudou muita coisa nessa história toda. O que é muito legal depois é que vem a eletrônica junto com o TI e conseguiu fazer a indústria que nós temos hoje, que é essa indústria conectada em termos. Nós temos uma parte digital, nós temos uma parte hardware, que é o que a gente vê aqui o rapaz mostrando. Ele mostrou um filme muito legal, conectando esses dois mundos. A diferença é que há simplórios 10 anos, o que aconteceu foi uma coisa fantástica. A gente começou a, sem perceber, usar coisas que a gente não tinha no nosso dia a dia. Muito provavelmente, 2 colegas ali estão passando uma mensagem no WhatsApp, em que não existia isso há simplórios 3 anos. E o que é mais legal nessa história toda é que vocês nem perceberam que estão usando o WhatsApp. Percebe? Então, esse mundo digital para a gente, essa facilidade de utilização de internet, essa facilidade de utilização de coisas junto com a internet, essa facilidade de pegar quem é esse cara que está apresentando, jogar no Google e verificar o que ele fez na sua vida, é muito bom. E a nossa indústria? Como é que ela está se comportando com isso? Essa é a facilidade que o pessoal tem falado, que é da indústria 4.0. O pessoal tem utilizado em vários países como normas. A Alemanha, por exemplo, teve um problema, há uns 5, 6 anos atrás, em que ela foi praticamente invadida. 2 grandes empresas foram invadidas, foram hackeadas por alguns chineses. O pessoal ficou preocupado, essas máquinas colidiram, foram até o governo alemão, e o governo alemão falou, opa, vamos montar alguma coisa nossa aqui. Vamos arrumar esse processo de segurança cibernética. Só que logo depois perceberam, já que vamos nos defender, temos um produto na mão. Temos uma possibilidade de venda, criar um branding muito legal chamado Indústria 4.0. Todo mundo remete à Indústria 4.0 que trabalha com indústria a alemão e pensa, obviamente, em produto. E os caras vendem bem isso. Indústria 4.0 é sinônimo de projeto alemão e sinônimo de empresa alemã, que vende produto moderno. Resultado prático, eles começaram a ver que essa possibilidade de desenvolvimento vai para a desde desenvolvimento de comunicação de máquinas até a epificação, que você consegue ter, logo no momento que você vendeu um produto, lá na gôndola, vem uma informação e leva para dentro da fábrica, que lá em... Eu estou olhando para o meu colega aqui, lá em Itapiranga, saiu uma peça, e essa peça tem que ser produzida, ou saiu um saquinho de comida, esse saquinho de comida pode ser produzido lá pela outra empresa que está lá, em algum lugar desse mundão. Isso é conectividade ligada à produção direta. Percebam o potencial de ganho com esse mundo que a gente está vivendo. É um potencial de ganho de desenvolvimento de novos produtos.
E o que é mais legal que eu vou mostrar para vocês é que é um mundo barato demais. Muito interessante em termos de custeio. Dá para a gente desenvolver muito produto relacionado a vários setores distintos. Uma outra concepção, o que a gente tem percebido é que vários países têm pensado lógicas distintas. Os Estados Unidos têm pensado lógicas distintas sobre manufatura avançada. Nós temos uma apresentação sobre uma pessoa que desenvolveu a indústria avançada nos Estados Unidos, junto com um cara chamado Richard Lester, que é um cara fantástico. A Alemanha desenvolveu como branding essa coisa toda de novos produtos, a Coreia, o Japão, enfim, um monte de gente. O que é mais legal, bicho, é que você pode acessar a internet e pegar todas essas políticas industriais desses países e verificar o que eles estão fazendo. Além disso, você pode pegar relatórios de várias consultorias sobre a temática, Roland Berger, Accenture, enfim, Deloitte, tem um relatório fantástico, muito legal agora, de mês passado. Todas essas grandes empresas fazendo análises de o que é possível desenvolver em indústria avançada. E o Brasil? Bom, vamos lá, pulando o assunto. Bom, a gente tem uma política, a gente tem um desenvolvimento que é com mais de 700 pessoas aqui no Brasil. Eu estou vendo aqui 1, 2, 3 pessoas que estavam no encontro nosso ontem, aqui de Santa Catarina. A gente já fez o primeiro encontro em Distrito Federal, o segundo em Belo Horizonte, o terceiro foi na sede da CNI em São Paulo, o quarto foi aqui em Florianópolis ontem, a gente ainda vai a Porto Alegre, Porto Digital em Recife, Cimatec na Bahia e, finalmente, no BNDES, no Rio de Janeiro, o objeto é entregar um documento para o Conselho de Planejamento de Política Industrial da CNI e um documento para o Ministério da Indústria e Comércio, um documento para o Ministério da Ciência e Tecnologia, um documento para o Ministério de Comunicações e, principalmente, para essas 700 pessoas, um documento que verse sobre 5 pilares fundamentais, que eu vou falar para vocês agora. Então, percebam que é uma tentativa nossa de levantamento das nossas políticas ou diretrizes para um determinado país. Isso posto, o primeiro pilar é tecnologia. O que é possível fazer com tecnologia e de onde é que é a tecnologia? A gente tem que tomar sempre cuidado, porque a tecnologia é coisa de engenheiro. E se deixar na mão de engenheiro, eu sou engenheiro, porcaria. Se deixar isso na mão de engenheiro, sabe o que acontece? Parque de diversão. Ele vai começar a brincar com tecnologia e ele vai fazer esse processo, mas a gente pode pensar de uma forma mais estratégica essa lógica de engenharia. Basicamente, as possibilidades de combinação, o pessoal tem mostrado, isso aqui é um driver tecnológico que saiu agora do Fórum Econômico Mundial de 2016, em janeiro, em que os caras colocaram, olha, se você quer uma indústria mais moderna, você tem que facilitar necessariamente a conectividade dessas empresas. E, basicamente, o driver tecnológico é internet móvel, tecnologia de nuvem para os processos industriais. O resto é consequência. Vem de longe. Se você não tiver esse primeiro driver, a coisa fica complicada. Então, o que os caras começaram a perceber? Se a gente está falando sobre isso, nós temos algumas características tecnológicas que são importantes serem desenvolvidas. Primeiro, obviamente, a questão da digitalização. Vocês viram o filme? É muito legal, dá para fazer muita coisa bacana. Hoje você não precisa mais ter um cara tão especialista mexendo numa curva spline, saber se é uma curva spline, se é uma curva de sétimo polinômio, e assim vai pela frente. Isso está fácil hoje utilizar. Uma outra característica interessante que o pessoal fala que é importante combinar a inteligência artificial e isso junto. Eu estou falando rápido porque a moça está tentando traduzir e eu estou tentando brincar um pouco com ela. Desculpa. Sensoriamento é uma área fundamental que eu acho que a gente pode perceber, que a gente tem visto no nosso dia a dia. Robótica colaborativa e manufatura híbrida, que eu vou conversar um pouquinho sobre o que se trata essa questão com vocês. Eu acho mais legal de tudo, eu acho essa lei. Essa lei é fantástica, porque ela é super adaptável para várias considerações nossas a respeito de tecnologia. Que o cerne da questão não são quais tecnologias são interessantes para serem utilizadas, mas só quais são as tecnologias maduras que podem ser utilizadas hoje. E se são maduras, quais são aquelas que têm o meu payback mais fácil de ser capturado pela minha empresa quando eu vou investir. Então, falando sobre isso, quando a gente fala sobre tecnologia, o que é importante é que a lei de Moore ela fala o seguinte, a capacidade de computação dobra a cada 18 meses. Isso quer dizer o seguinte, que ele disse isso em 1965, ele dizia o seguinte, para cada $1 que você comprava uma capacidade computacional, passava 18 meses, ou passava, na verdade, na lei inicial, era cada 24 meses. O pessoal traduziu em 70 e poucos para 18 meses. A cada 18 meses, você consegue, com o mesmo dólar, dobrar essa capacidade computacional. A gente não está mais muito na época de capacidade, a gente está mais na época de transmissão
É a mesma coisa se você tivesse um motor forte, a gente tem hoje um motor forte, só que tem uma transmissão ainda com alguns problemas. Então, não passa toda essa característica. Então, a gente está nessa época. Mas a lógica também está dizendo que a cada 18 meses isso está ficando cada vez mais barato. Só que o mesmo pessoal percebeu que serve para sensores. Sensores também são mais baratos a cada 18 meses. Percebam que tudo aquilo que você compra vai ficando cada vez mais barato. E tudo aquilo que você acha que é muito caro hoje, daqui a 2 anos é baratinho. Vocês já perceberam isso com seus respectivos celulares, com seus respectivos computadores. Muita gente aqui no Brasil tem trabalhado sobre isso, sobre várias lógicas, tanto na área de Big Data, na área de Internet das Coisas, de inteligência artificial, tem muita gente aqui no Brasil trabalhando com isso. Mas o grande problema é que grande parte das nossas empresas estão trabalhando diretamente para o consumidor. Como a gente está falando de indústria, a gente tem pouco acesso de empresa trabalhando para a indústria. A gente fala que é B2C, a gente tem pouco B2B relacionado a isso. O que a gente pode perceber é que muita gente tem trabalhado para a conexão dessas tecnologias que estão cada vez mais baratas. Olha aqui o alemão. O alemão fez uma lógica chamada Metamofab, um projeto muito bacana, em que ele tenta colocar no mesmo site grandes corporações, trocando ideias com parques tecnológicos dentro do mesmo site, em provas de conceito, fazendo com que pequenas empresas sejam impulsionadas por grandes empresas e tenham investimento de capital ligado a isso. Aqui no Brasil, a gente tem tentado fazer isso. Por exemplo, aqui no Senai, em Joinville, existe uma possibilidade de a gente desenvolver com grandes corporações espaços para que algumas verticais, aqui, por exemplo, aqui tem Florianópolis, tem a ACAT, algumas verticais possam trabalhar com grandes corporações. Isso tem sido buscado em vários lugares. Uma outra característica interessante que é colocada, agora eu não sei se vai passar, porque não passou aquela vez, agora passou. O que a gente tem percebido é que uma outra lógica também que é muito utilizada é a parte de robótica autônoma. Robótica autônoma é uma coisa fantástica. Tem esse paradoxo de Moravec. Antes que vocês falem assim, ó, robô vai substituir todo ser humano na face da Terra, antes de falar isso aí para a gente e começar a falar sobre questões de emprego, imaginem vocês uma profissão que vocês não querem para o seu filho. Imaginaram? Essa profissão será automatizada. É pronto. Ninguém quer algo para um ser humano, principalmente algo para o seu filho, que ele não fique numa situação boa para trabalhar. O robô vem para substituir justamente o ser humano em operações que não são tão seguras. Lembre-se, qualidade de vida. Saímos de 700 milhões para 7 bilhões e meio. O que é interessante nessa figura é que os caras começaram a trocar uma lógica. Até então, era só o que o ser humano, esse Moravec falava no paradoxo dele, que só tudo que o ser humano não consegue fazer no dia a dia dele, repetidamente, pode ser substituído por um robô. A diferença é que ele não conseguia fazer isso para uma criança, porque criança era uma coisa totalmente aleatória, o movimento dela. Olha o que os caras estão fazendo. Esse robô está pegando já, tomando decisão, e está com o pé completamente variando de qualidade, de qualidade de espaço, escolhe se vai pegar uma caixa para cima ou para baixo, está tomando decisão. Vocês já acham quanto tempo isso aqui a gente vai ter? Isso aqui é uma empresa que foi desenvolvida na região de Boston e que recentemente foi comprada pela Google. O que é engraçado é que os americanos desenvolveram empresas na área de software e essas empresas de software estão comprando empresas da área de hardware. E na Alemanha, e na China, e no Japão, o processo é o contrário, empresas de hardware comprando empresas de software. O que é mais interessante é, na figura de cima, tem um robô colaborativo ajudando uma pessoa a trabalhar. E vocês percebem que facilita bastante o trabalho dessa pessoa. Robô colaborativo com uma pessoa por si só. Só que tem um detalhe, essas máquinas já existem. Aqui em Santa Catarina já tem 2 empresas que fazem robôs como esses. Mas a legislação brasileira não permite ser utilizado. Bom, segue em frente. Bom, só que tem uma coisa interessante. Se você a lista de patentes existentes para empresas da área de robôs, vocês vão perceber que grande parte dessas empresas são relacionadas à linha de japoneses, à linha de coreanos e à linha de americanos e de alemães. E o Brasil, quase nada, ou nada em termos de riscos, em termos de patentes. Isso aqui foi uma coleta que eu peguei há 3 meses atrás. Bom, mas a gente tem lógicas aqui. Esse aqui é um trabalho, são 2 trabalhos feitos aqui por empresas brasileiras. Basicamente, essa parte de cima foi desenvolvido lá em São José dos Campos, e os caras começaram a desenvolver lógicas para a construção de plataformas de aviões, cockpits de aviões, sabe? O charuto do avião.
O charuto foi desenvolvido de uma maneira totalmente automatizada. Esses guris estavam trabalhando em pós-graduação, desenvolveram seus respectivos projetos e depois começaram a transbordar a mesma lógica que eles desenvolveram em robôs autônomos para isso, para a fabricação de plataformas de petróleo. Plataforma de petróleo. Então, eles estão pegando aqui lógicas existentes aqui, segurando um pedaço de aço e comandando o robô com a mão, como se estivesse brincando com aquele joguinho de dança do Kinect, sabe? Eles só adaptaram aqui em cima um equipamento como esse para poder trabalhar, um robô desse tamanho. O problema é essa empresa aqui de baixo, que desenvolveu também um robô Cobra. Esse robô Cobra começou a ser vendido para... Ele era objeto, era para verificar em componentes de asa, e eles começaram a perceber que dava para fazer isso em automóveis, começaram a verificar em automóveis. Eles são tão bons, mas o problema é que agora eles estão no Dubai, porque é mais fácil ficar no Dubai. Aqueles de cima foram também para o Dubai. As nossas empresas, a gente tem aqui em Santa Catarina uma empresa forte que trabalha na área de desenvolvimento de máquinas de laser, e ela acabou recentemente de comprar uma empresa na Suíça. O que eu estou querendo dizer com isso? Tecnologia é importante. Esses robôs, eles ficam a cada ano 10% mais baratos. Sabia disso? Então, se você tem um filho que tem uma necessidade de fazer uma operação cirúrgica, uma operação na área de medicina, uma coluna, paciente, essas coisas bem complexas, que você tem que ter uma precisão muito grande de posicionamento, se você tem um filho que precisa disso, o que é mais interessante, você vai pagar um dinheiro muito grande. Esse robô, aquele hospital, vai pagar um dinheiro muito grande, alguns milhões de reais por isso. Só que ele fica 10% mais barato a cada ano. E se fica 10% mais barato, significa que daqui a 9 anos ele é uma máquina que pode ser comprada pelo SUS. Só que daqui a 9 anos a gente vai continuar comprando máquina de fora, sendo que a gente tem nossos talentos e os nossos talentos estão indo embora. Bom, isso posto, a gente entra numa possibilidade, numa miríade enorme de tecnologias, mas o que eu quero passar para vocês é que tecnologia é uma coisa tão básica hoje, que você pode fazer de uma maneira tão mais barata, que não é difícil montar grandes ideias. O que é difícil é fazer com que essas ideias sejam congregadas dentro de uma empresa. Isso é o que dizem as empresas. Elas dizem o seguinte, que entender como é que essa integração pode acontecer é que é o mais importante. Eu não sei, por exemplo, indústria, quando é que eu vou ter o payback de volta, o payback quando eu faço, ou a volta do meu investimento, quando eu faço um investimento tecnológico. As empresas não sabem, elas não têm acesso às lógicas que podem aparecer para o seu dia a dia. Mas existem outras coisas mais interessantes. Eu gosto muito desse pessoal de Boston, porque tem um pessoal lá em Cambridge, que basicamente é um cara chamado Ricardo Hausmann, que tem, no MIT, tem um cara chamado, que foi o orientado de doutorado dele, César Hidalgo. Eles desenvolveram uma coisa muito bacana, que é um mapa das indústrias. Eles desenvolveram. Esse mapa aqui é um mapa que Hausmann desenvolveu, e ele diz o seguinte, todas as empresas, todos os produtos existentes estão localizados aqui nesse site. Então, aqui, basicamente, é a área de têxtil. A área têxtil, essas mesmas roupas que o colega, o Fernando, falou, estão aqui, as empresas que produzem isso. E aqui tem vários outros setores. Isso aqui é mais ou menos a área de química, isso aqui é a área de eletrônica, e aqui nesse corpo central, aqui, desse gigante bicho aqui, dessa linguiça, isso aqui são as máquinas. Eu chamo de máquinas. Máquinas para o que você quiser. Esse cara daqui, ó, basicamente, eu deixei um pouquinho mais claro, que esse cara aqui é avião. Isso aqui é máquina-ferramenta. Tá bom? E ele diz o seguinte, ele tem uma lógica matemática muito bacana, que ele diz o seguinte, cada bolinha dessa é chamada de família de produto. Tá bom? Família de produto. Avião é uma família de produtos. Carro, uma família de produtos. Máquina, e assim vai. Coloca lá dentro. Agora, vamos chamar, por lógica matemática, cada família dessa a gente vai chamar de árvore. Tá bom? Árvore. Bom, agora, cada produto existente dentro daquela família, nós vamos chamar de macaco. Macaco. Você fez uma cara assim, macaco? Macaco. Então, tem o avião, tem a Embraer, é um macaco, tem a Airbus, é um macaco, e assim vai, Boeing é um macaco. E ele diz o seguinte, nessa floresta de produtos, floresta de família, macaco não voa, certo? Macaco não voa. Então, em termos práticos, esse cara daqui, ele consegue pular para essa árvore, consegue pular para essa árvore, mas ele não consegue pular para essa árvore, porque ele não voa.
Então, em termos bem simplórios, uma empresa hoje que produz, aqui em Santa Catarina, produtos que ela sabe, ela tem noção que daqui a 5, 10 anos não existirão mais, com aquele mesmo parque tecnológico existente, qual outro tipo de produto essa empresa pode fazer? Então, ele faz esse tipo de análise. E ele percebe, ele faz o seguinte, para cada país que é exportador de uma determinada característica, eu vou botar uma corzinha para ele. E ele diz que isso aqui é o mapa da Alemanha. Então, ele vai lá, faz a análise e verifica que este é o mapa da Alemanha e este é o mapa do Brasil. Significa dizer que nós não temos cadeia de suprimento. Nossa cadeia de suprimento é muito falha. Em termos práticos, o que a gente pode dizer é o seguinte, tem certas cadeias que estão bem adensadas. Indústria automotiva tem uma cadeia muito forte, indústria aeronáutica tem uma cadeia muito forte. Mas quais são as cadeias? Têxtil, a cadeia forte? Alimentos, a cadeia forte? 5.000 carretas de milho passando por dia numa estrada? Isso é uma cadeia de suprimentos forte? A lógica disso é bem feita? Quais são as empresas? Perceba que a gente tem uma oportunidade muito grande, com manufatura avançada, de desenvolver novas cadeias de suprimentos. E, basicamente, em áreas que são estratégicas. E o pessoal começou a perceber que existem áreas estratégicas que podem chamar essa cadeia de suprimentos. Por exemplo, o agrobusiness. Não existe ninguém no planeta Terra que consegue desenvolver com tamanha eficiência abaixo do Equador uma quantidade tão grande. Aliás, se o Brasil quebrar, o mundo morre de fome. Então, o Brasil não vai quebrar. Então, em termos práticos, a gente tem uma possibilidade de adequar ou pivotar várias tecnologias possíveis. Tudo bem que pivotação é uma coisa complexa, mas pivotar várias tecnologias possíveis para esse segmento. Por exemplo, se eu vou lá na minha região que eu moro, lá em São José dos Campos, lá no interior de São Paulo, se você for chegar lá, você vai encontrar um monte de empresas em parques tecnológicos que estão desenvolvendo drones. Drones. Ou estão fazendo drone para vender para o consumidor, ou estão fazendo drone para a área de defesa. Quase ninguém, ou não conheço ninguém, que está fazendo drone para a área de agrobusiness. E nessa figura, vocês conseguem perceber que tem um trator em 50.000 hectares de plantação, um trator comandando todos esses outros tratores. Tem uma pessoa dentro desse trator. O resto é tudo escravo. E aqui para frente, como é que você consegue as informações no dia a dia? Não chega a internet lá. Não chega nada lá. O pessoal tem que pegar logo a lógica por satélite. A maior linha de investimento hoje da Embrapa é ligada a essa área de desenvolvimento de novos produtos. Aliás, acabou aquela geração que tinha um monte de gente colhendo. Está bem diferente hoje em dia. Uma outra área que não tem para ninguém, que nós somos fortes. Aliás, não dá para pegar uma máquina germânica e trazer para cá, porque é outro solo, é outra característica, tudo diferente. Uma outra área que é extremamente interessante, são poucos lugares no mundo que conseguiram tamanha capacidade para arrancar petróleo lá embaixo do mar, da terra do mar. Até então, a gente não tinha problema com essas bacias tradicionais. A gente se especializou em puxar, mas as bacias mais profundas, essas tais do pré-sal, a gente vai ter problema com essas nossas plataformas continentais, que estão lá em cima. Não faz sentido. Como é que a gente desenvolve empresas brasileiras para fazerem fábricas lá embaixo, totalmente remotas? Fábricas sem gente, máquinas fazendo máquinas, máquinas fazendo fábricas. Tem uma grande empresa brasileira da área de aeronáutica que basicamente pegou todos os conhecimentos ligados à área de sistemas embarcados em aeronaves e passou e desenvolveu uma empresa para sistemas embarcados na área de subsea. Tem oportunidades. Várias oportunidades. A diferença é que todo mundo pergunta uma coisa básica. Quais são as cadeias de suprimento que nós temos que priorizar? Como é que está a nossa cadeia têxtil aqui em Santa Catarina? Como é que está a nossa cadeia de alimentos aqui em Santa Catarina? De imóveis aqui em Santa Catarina? O que dá para trazer? Se as tecnologias são baratas, que a gente está falando que são baratas, como é que a gente pode adensar novas empresas dentro desse contexto, de modo que uma empresa sozinha de imóvel não tenha depois que pular para uma outra árvore totalmente distante? Não consiga pular depois. Essa cadeia é fundamental. Nessa segunda lógica, a gente surge numa outra etapa que é básica, chamada infraestrutura e regulação. Bom, muitos de vocês devem estar tendo problemas agora relacionados à área de infraestrutura, porque a sua internet não está pegando direito, porque tem alguma interferência aqui. Como é que você quer desenvolver uma empresa forte lá em Pinhalzinho, se você não tem acesso direto à internet para fazer
a internet das coisas. A internet das coisas é uma coisa mais simples ainda do que a internet industrial das coisas. E aí a gente diz qual a qualidade de banda larga existente no país. O que a gente pode trazer? E o mais interessante, muita gente tem saído da internet, da lógica de infraestrutura de banda larga, tentando colocar em cabos elétricos, porque tu imagina chegar a isso lá no interior, lá no meio do mato, numa plantação. Como é que você vai trazer isso? O pessoal tem buscado colocar isso em cabos elétricos. Normal. Como é que você faz isso? Se a nossa qualidade de energia elétrica não é a quantidade, simplesmente, tem vários desafios. Oscila. A qualidade é muito ruim e os nossos equipamentos são extremamente sensíveis. Mas, mais do que isso, que é importante em infraestrutura, tem uma outra característica importante. Se você é uma empresa de base tecnológica, se você resolve ser um startup em base tecnológica, o seu maior grau de investimento vai ser em bens de capital. Por quê? Porque, apesar de nós termos investido, o Brasil investiu nos últimos... O pessoal gosta de falar de tempo, né? Nos últimos 10 anos, o Brasil investiu algo por volta de 30 bilhões de reais em ciência e tecnologia. E a gente perdeu 30% na nossa capacidade de exportação. Tem algo errado nessa lógica. Se você for olhar, você vai entrar em várias universidades brasileiras aqui do país e vai encontrar, com certeza, alguns laboratórios da Petrobras, alguns laboratórios da Vale, alguns laboratórios, enfim. Basicamente, existe uma restrição muito grande, até legal, de você ser uma empresa startup e utilizar um laboratório de uma universidade para desenvolver um seu determinado produto. Isso é praticamente proibido. Como que uma empresa de base tecnológica no Brasil vai se desenvolver se ela não tem acesso a situações de tecnologias, condições para pegar tecnologias e desenvolver protótipos? Não digo nem o Vale da Morte da inovação. Protótipos. Isso tem dito os empresários do Brasil. Acesso à infraestrutura tem sido o pior de todos os problemas existentes. Bom, na parte de regulação, se eu já falei para vocês que o robô no ambiente de trabalho é problemático, quem dirá uma tal de normas regulamentadoras tipo NR12? Nós temos vários problemas relacionados a isso. Mas, além disso, percebam que a gente está falando de uma outra proposta de projeto, em que, se as máquinas são inteligentes, se as máquinas são espertas, elas dizem quando um sistema tem que ser reoperado, ou quando uma pessoa tem que ficar conectada àquilo ou não. E, basicamente, nós temos, então, uma mudança direta da relação empregado-empregador. A gente está observando hoje, com basicamente um certo desdém, uma discussão forte sobre a uberização, né? Sobre o táxi, o Uber. E a questão do freelancer, a gente nunca deu muita noção. Só que agora a gente está chegando numa época de engenheiro e técnico freelancer. Como é que será essa regulação, essa terceirização de trabalho nesse mundo muito mais fácil? O cara vai te atender às 2 horas da manhã e vai passar o resto do dia não precisando atender. Como é que fica isso? Então, essa questão tem sido bastante discutida dentro desses fóruns. Numa última dimensão, que eu acho a dimensão mais prioritária dentro desse espectro todo, o que a gente mais tem que percebido é que o recurso humano é um recurso um pouco distinto do que a gente planejou. E aqui vai uma figura muito interessante que eu acho. Quando os caras fizeram uma avaliação dos drivers tecnológicos no Fórum Econômico Mundial, a primeira coisa que o pessoal disse em todas as mudanças possíveis era que a mudança da natureza do trabalho e o trabalho flexível vão ser os principais drivers de mudança para o mundo do trabalho rapidamente. O que significa isso? Que o modelo tradicional daquela pessoa trabalhando modifica. E é fácil perceber isso. Vocês sabiam que o Brasil tem que o mundo tem 8 bilhões de habitantes quase. Desses 8 bilhões, 3 bilhões e meio, gente, estão com algum tipo de carteira assinada. Sabiam disso? 3 bilhões e meio. Desses 3 bilhões e meio de pessoas trabalhando com isso, aproximadamente 1 bilhão, eu repito, 1 bilhão, guardem esse número, 1 bilhão, essas pessoas nesse grupo trabalham em profissões que não existiam 5 anos atrás. Essas pessoas que estão nesse grupo de 1 bilhão estão em profissões que não existiam 5 anos atrás. E você ainda pergunta quando é que o futuro chega? O futuro já está aí na tua cara. Já bateu na tua cara. E o que é mais interessante nesse mesmo relatório, ele diz o seguinte: em simplórios 8 anos,
65% das profissões que serão ofertadas não existem ainda. Então, que tipo de gente a gente está formando? Em universidades, nos cursos técnicos, enfim, no nosso colégio, a gente está habituado a proteger as nossas crias do trabalho. Não vamos mentir aqui, nós protegemos nossas crias do trabalho. Trabalho é uma coisa muito difícil para a nossa cultura latina. É sim. Uma prova clássica que a pessoa fala, como é que você vive? O que você faz da vida? Eu brinco de tal coisa, eu faço tal coisa. Não, mas e o que você trabalha? Eu trabalho, porém, eu vivo também. Né? A gente tem isso, que o trabalho é uma coisa maçante. Tanto é verdade que nós pegamos uma criança, colocamos durante 9 anos estudando, depois deixamos elas 3 anos mais estudando, e a gente ainda faz com que elas entrem na universidade, e depois de 5, 4 anos é que a gente fala assim, filho, está na hora de você trabalhar. 23 anos de idade. Para a gente, trabalhar com 14 é crime. Desculpa o desabafo, né? Mas é verdade. Se esse mundo está assim na nossa cara, como é que a gente arruma isso? Então, em termos práticos, a lógica de formação de pessoas tem sido basicamente o que eles têm reclamado, o que todas as empresas têm reclamado, o que todo mundo tem reclamado, que esse modelo simplesmente ofertivo de educação não serve mais para o nosso dia a dia, a gente precisa trabalhar com lógicas baseadas em problemas e projetos. Primeiro problema, primeiro projeto. Segundo, a gente vem com a teoria, sim. A gente mescla um com o outro. Sabe que uma universidade que foi criada em 2002, hoje é uma das melhores universidades dos Estados Unidos, chamada Olin College. Não é? E, basicamente, o que ela fez? Inverteu a educação, preparando esse mundo que está aí, desse jovem que a gente não sabe o que está formando. Vou formar em quê? Engenheiro mecânico? Mecânico? Que mecânico ou mecânico daqui a 7 anos? Um técnico em eletromecânico? O que é eletromecânica daqui a 7 anos? Bom, dentro desse processo todo, o que a gente percebe é que a lógica da educação para esse mundo muda. E muda. A gente não muda muito. A gente tem que continuar insistindo no pedigree, tem que continuar insistindo em matemática e física, mas de uma maneira mais projeto-orientado, problema-orientado. E utilizando essas tecnologias que são extremamente baratas. Um sensor é barato, qualquer coisa é barato. E trabalhar dentro desse ambiente, por desafios. E aí vai a necessidade de ser associativo. Sabe que a primeira causa de contratação de uma pessoa é a qualidade técnica dela? Sabes qual a primeira causa de dispensa de uma pessoa? O comportamento pessoal dela. Significa que a gente tem que sim formar. Se a gente está falando de um mundo mais associativo, a gente tem que colocar essa pessoa para ser mais associativa e respeitar diferenças. Não respeitar, por favor, para com isso. Amar diferenças. E se é amar diferenças, é amar competidor. E se é amar competidor, é entender e viver demanda. Está acabando. É isso aí. Para isso, a gente tem que montar as redes com as empresas, com as sociedades, com os ambientes, e experimentar. Mas, basicamente, se não tiver esse, não adianta você dar o pulo, pedigree, determinado assunto, e pular depois para a experimentação. Bom, isso acontecendo, tem um monte de ferramentas que o pessoal tem trabalhado em vários trechos do Fórum Econômico Mundial, e aqui tem dito que para várias profissões, 1, 2, 3, 4, 5, quais são as ferramentas hoje necessárias para ele aprender, para que ele não perca o pedigree? A partir dessas ferramentas básicas de pedigree, quais são as ferramentas que ele tem que aprender para comunicar com pessoas, os soft skills? Isso posto, eu concluo. Eu concluo dizendo para vocês o seguinte, se você tem uma ideia que essa apresentação ela é futurista, ela não é. Ela não é nem um pouco futurista. Dentro de todos os estudos existentes, a gente está falando que tudo isso que eu falei para vocês, até 2020, já estão tão disseminados no dia a dia, tal como o seu WhatsApp está disseminado no seu dia a dia. Fácil, né? Isso não é dito por mim, pelos especialistas. E o que é mais interessante dizer, finalizando, e aqui eu finalizo, o que é mais interessante dizer é o seguinte, existe uma historinha antiga, em que um cara chegou lá e desenvolveu, conhece essa história do jogo de xadrez? Ele chegou lá e desenvolveu o jogo de xadrez. Ele diz o seguinte, olha, vou mostrar para o meu imperador, esse imperador do Império de Gupta, mostrou para o imperador, chegou lá e mostrou, olha, é o seguinte, imperador, esse aqui é o joguinho bacana. O imperador jogou, gostou demais, adorou o joguinho.
E daí o que ele fez? Ah, eu quero doar para o senhor. Não, o imperador falou, não, eu na minha sapiência de imperador eu vou pagar para o senhor. Mas como assim? Não precisa pagar. Não, diga um preço. O plantador de arroz, que era plantador de arroz, mas não era burro, a gente tem uma mania de pensar que pessoas que são pouco letradas são burras, não são. Muito pelo contrário, tem muito letrado que é. Mas, enfim, dentro dessa lógica, ele pensou o seguinte, pô, vou fazer então um preço que eu posso fazer para plantar mais arroz. Ele chegou e disse o seguinte, vou colocar para cada quadradinho desse a seguinte lógica. O senhor me paga para o primeiro quadradinho um grãozinho de arroz, uma semente de arroz, para o segundo quadradinho 2, para o terceiro 4, para o outro 8 e assim vai. Bom, o imperador que não sabia muito, que era bem letrado e não sabia das coisas, disse o seguinte, tá bom, eu pago o que você quiser. Tá joia, fechei, vou dar semente para o cara de arroz. Só que no meio do jogo ele percebeu que dava alguns bilhões de sementes. O imperador mais sábio pensou o seguinte, o que ele fez? Não vou conseguir pagar, o que eu vou fazer? Mata o plantador, matou o cara. Matou, simplesmente matou o cara e pronto, resolveu a situação dele. O que ele não sabia é que quando chegasse no final do tabuleiro de xadrez, a lógica seria que ele teria que pagar 18 quintilhões de sementes. Sabe o que os especialistas dizem a respeito de tecnologia? A gente não chegou nem na metade do tabuleiro de xadrez. Pessoal, desejo para vocês um excelente dia e percebo que a gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Obrigado.